E aí, galera, tudo bem? Como vocês sabem, meu canal é sobre ciência, psicologia e espiritualidade. Então, tem um assunto que está aqui me incomodando faz dias. E é o efeito que trazem algumas drogas na psique humana. Não estou falando de grandes drogas, coisas super discriminadas, que todo mundo já sabe. Não, eu estou falando de drogas, inclusive drogas que estão de moda agora, se fala muito de ayahuasca. Tipo de drogas que é comum, sabe? Todo mundo sabe, mas ninguém fala publicamente, sabe? Todo mundo sabe que é realidade, mas os profissionais não falam tão abertamente, porque inclusive tem muitos que fazem uso. Aqui estou falando de medicamentos, antidepressivos, drogas recreativas, cocaína. E como que podem surgir arquétipos, sombras, e pouco a pouco irem moldando a personalidade daquela pessoa, até que um dia, finalmente, essa sombra consiga se apoderar dessa pessoa. Ou seja, uma pessoa pode literalmente mudar a personalidade dela aos anos e ser uma pessoa totalmente diferente do que ela seria se ela não tivesse ingerido continuamente, inclusive diariamente, aquela substância. Olha o peso disso. Então, é um assunto importante, porque além de você se tornar sua sombra, isso daí traz consigo uma série de dor de cabeça, uma série de problemas, porque você está se tornando uma parte totalmente unilateral. Brotou a sua sombra e você virou sua sombra. Então, obviamente, a sua psique sofre, né? Porque ela é uma totalidade. Calma que daqui a pouquinho vai ficar tudo bem claro. Como que acontece essa transformação da personalidade através das drogas? Vamos falar aqui, primeiramente, da droga do amor, o MDMA. Como essa droga se vende como a droga do amor. A droga que faz as pessoas terem várias sensações, empatia, carinho. Inclusive, existem estudos que estão usando elas como meio de tratamento. Inclusive, existe pós-grado que se especializam em tratar com essas drogas. Mas existem muitas pessoas que usam ela de maneira constante, recreativa, gostaram, acham que se sentem super zen, acham que são as pessoas mais queridas do mundo, acham que é o correto. Porém, você está despertando o arquétipo do amante, mas um amante descontrolado. Com o tempo, essa pessoa vai priorizar muito mais essas relações super intensas. Ela pode, inclusive, nomear como amor o que está longe de ser amor e ter as suas relações comprometidas, porque elas estão distorcidas. Então, algo que era para ser bom, inocente, vira algo totalmente prejudicial. Essa pessoa já não quer mais fazer coisas que não lhe apaixonam, que não lhe dão aquela emoção. Então, não dá certo, porque a gente sabe que na vida tem coisas que a gente vai fazer mesmo sem gostar, mesmo sem emoção, porque tem que ser feito. Então, essa pessoa vira um Dionísio da vida, porém cada vez mais triste, mais vazia, né? Você está usando artificialmente uma droga e teu corpo precisa de tempo para produzir novamente. Então, essa pessoa está cada vez mais por baixo. Então, é um ciclo que não é legal, sem contar que você fica se distanciando de quem é você de verdade. Talvez essa versão super idealizada sua, desse ser super carinhoso, super intenso, não é assim, não é essa sua personalidade real. Então, tua psique sofre, você tá aí, pode desenvolver uma depressãozinha ali, obviamente vai com o tempo, é certeiro. Então, vale a pena, né, dar uma analisada do jeito, como que tá indo. E também, não é criminalizar, mas olhar por esse lado, com um olhar menos ingênuo para essas drogas. Agora, como segunda droga, eu trago a cocaína. Existem grandes controvérsias sobre essa droga, porque obviamente, isso daí é o que mais chama a atenção do tráfico, a polícia tá tudo em cima disso. Mas os famosos, as pessoas endinheiradas, normalmente sempre são as pessoas que estão bancando todo esse comércio. Então, quanto mais você vai entrando, né, no mundo do dinheiro, disso, aquilo, você vai vendo como é cada vez mais comum você conhecer isso entre as pessoas, você vê que tal pessoa, que nossa. Então, por que será que ela traz, né, essa ideia de estar relacionada com o dinheiro, com o poder? E uma das respostas está no arquétipo que ela desperta. Normalmente essas pessoas sentem uma dose a mais de autoestima, de planejamento, de ambição. E quando isso vai de maneira descontrolada, a pessoa vai pensando que cada vez precisa ser menos empática, que precisa pensar mais nela, que o importante é isso, aquilo vai alimentando a ideia de que você precisa e que isso está te fazendo bem. Então ela está nessa, né? E vai, consequentemente, no automático, construindo talvez as coisas, porém uma partezinha dela vai ficando cada vez mais machucada. Como tudo se baseia no ego, nessa coisa que ela construiu, outro tipo de felicidade, ou quando isso sai um pouquinho do que era para ser esperado, essa pessoa não tem ferramentas psicológicas para lidar com isso. Então, é também o mesmo caso que a longo prazo sempre acaba no mesmo lugar. É incrível como quando você tem uma observação com pessoas, né, que usaram por longos anos, você vê que é um padrão assim de respostas.
Então, trazendo para a psicologia analítica, a gente vê que se despertam arquétipos sombrios. Talvez algo que estava na sombra. Sombra é aquela parte nossa que a gente teve que reprimir, já seja porque a sociedade não aceitou, já seja porque você mesmo decidiu que não era algo legal. Existem sombras em todos nós. E quando você usa um tipo de droga, você anula aquela barreira da consciência e deixa tudo passar. Então, às vezes, é aí onde esse arquétipo se faz presente, às vezes domina aquela pessoa temporariamente enquanto ela está usando, mas se ela faz uso diário, semanal ou assim muito frequente, então esse arquétipo tão poderoso, com tanta força, cada vez mais se torna mais autônomo. Aí está o grande terror, ou o grande alerta em questão do tipo de arquétipo ou sombra que você pode estar trazendo à luz e aceitando como parte da sua personalidade. Então, eu recomendo você, se você tem essa vontade de expandir a consciência, de ter experiências super diferenciadas, existem muitas práticas religiosas que prometem te dar uma expansão da consciência. E se você for se aventurar, se você quiser realmente fazer alguma coisa assim com ayahuasca, com outras drogas psicoativas para expandir sua consciência, seja algo bem programado, com as pessoas certas, no lugar certo, tudo assim bem certinho, e você também com essa ideia já, sair de casa com essa ideia, não, hoje eu quero fazer isso aqui, uma coisa muito, muito responsável. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande e uma direção bem clara. Eu não falei sobre os antidepressivos e outros medicamentos, porque o efeito não depende de cada caso. Tem casos em que o antidepressivo vai deixar a pessoa sem vida, ela vai com o tempo não tendo tristeza, mas também não tendo nada, cada vez mais isolando a personalidade dela. E tem outras drogas que vão deixar ela talvez no automático, também isolando ela do self, né, do que é ela por inteiro. Então, o ideal é ter cuidado, seja cada vez mais consciente, traga para a luz, se você tiver coisas na sombra, traga para a luz. Vamos ver o que é isso, o que eu sinto, eu tenho uma ambição, tá? Vamos equilibrar essa ambição, vamos juntar como se fosse um arquétipo do rei sábio, de alguém que tá lá, tem poder, mas também uma pessoa que é empática, que é generosa, que é... Então você tem que estar trazendo esse equilíbrio. Para isso você tem que reconhecer, né? Ver esse pensamento, essa fala minha, às vezes automática, às vezes super rápida. Por que eu falei desse jeito? Pode ser um arquétipo aí se apresentando. Então, se observe mais. Veja, seja consciente, escreva sobre você. Escreva sobre as coisas que te apaixonam, te apassionam. Se você já teve contato com essas drogas, escreva que tipo de arquétipo saiu. Como você se sentiu, para você trazer isso no dia a dia. Para daí não se apresentar de uma maneira tão exagerada e tomar conta de tudo.